Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom podermos estar de volta para, para compartilhar a palavra do Senhor. A gente sempre precisa se maravilhar com a palavra de Deus, com seus ensinos, com as suas instruções. A palavra de Deus ela é remédio para a nossa vida, para curar a nossa alma, porque é palavra de Deus. Quero ler um texto da palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 2. Esse texto é um texto que fala muito ao meu coração e nos dias de hoje, muito mais pelo que a gente vem vivenciando no que se diz respeito ao crente que é tão relapso, ao crente que critica tanto, mas não se dá a oportunidade ou a possibilidade de ser criticado, ao crente que vê erro em tantas pessoas, mas não se dá o direito de ver os seus próprios erros. E com isto, queridos, lamentavelmente acabam dando um péssimo testemunho, sendo um mau exemplo para os que estão de fora. Isto é deplorável. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 21 até o 24. Acompanhe os irmãos. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a lei de Deus pela transgressão, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Queridos, particularmente, eu tremo na base por conta desta palavra. A gente sabe que a gente precisa dar exemplo. A gente precisa ser exemplo, porque Deus, Ele resgatou a nossa vida com um propósito bastante definido para que nós pudéssemos, como canais, como ferramentas, como discípulos do Senhor, darmos os resultados, os frutos, para que outras vidas possam alcançar a Cristo. Agora você observa, quantas vezes nós, como crentes em Jesus Cristo, censuramos tantas coisas. Claro, as coisas que estão erradas e precisamos censurá-las mesmo, não é? Mas, a bem da verdade, nós usamos de muita hipocrisia, porque quantas pessoas nós vemos errantes e nós acabamos com os nossos erros encobertos, escondidos, apontando para os erros dos outros, mas nós mesmos não nos consertamos. Por isso o texto diz aqui, tu que ensinas o outro a você não deve roubar, mas acaba roubando, furtar, acaba furtando. Tu que dizes que não deve desonrar a Deus, acaba desonrando. Tu que dizes que não deve adulterar, acaba adulterando. E às vezes, muitos fazem isto de forma muito escondida, não é? Ou até mesmo de forma clara, de forma estampada, de forma a que as outras pessoas vejam e até mesmo ao ponto delas não desejarem o Evangelho, porque você está no Evangelho, mas você não vive o Evangelho. Você prega algumas coisas, mas você não vive aquilo que prega. Você diz estar na presença do Senhor, mas você está mais distante do que até mesmo aquele que ainda não professou a Jesus como Senhor da sua vida. Porque eu não entendo que resultado, que vantagem tem naquela pessoa que se diz ser servo do Senhor, mas faz as coisas tudo errado. Bem da verdade, à luz da palavra de Deus, esta pessoa ela será réu de muito mais castigo, porque é conhecedora da palavra, mas faz tudo errado. Principalmente denegrindo a imagem do Evangelho. A gente sempre diz,
né, de pessoas que às vezes veem alguns crentes, veem o testemunho de alguns crentes e acabam dizendo, ser crente igual aquele ali, eu sou muito mais que ele. E é verdade, muitas das vezes isso acontece, porque usam do evangelho para, acredito que, obter alguma vantagem, e eu não sei que vantagem é esta, não é? Porque na realidade o evangelho, à primeira vista, ele não traz vantagens, muito pelo contrário, a gente paga um preço, a gente sofre perdas, a gente vive para servir ao Senhor, e o serviço do Senhor muitas das vezes não é com com muitos prazeres. O prazer que nós teremos será na glória. Por isso que Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, e a tribulação que a gente passa aqui, a gente passa mesmo por conta das circunstâncias, por conta de perseguições, mas ele diz ainda, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Quando nós estivermos na glória, o que passamos aqui foi tranquilo, porque não tem como a gente dimensionar a glória que haveremos de ter quando estivermos na presença do Senhor. Então a gente precisa fazer direito. O versículo 24 diz, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Queridos, hoje em dia tem pessoas que deixaram de acreditar em Deus por causa do mau testemunho dos crentes. Porque muitos falam, mas não vivem. Muitas pessoas estão totalmente frustradas. Se o evangelho não está mudando aqueles que dizem ser crentes, o que eu vou fazer lá? Quando Paulo ele diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo como filhos amados, e ele até mesmo se coloca, sede pois meus imitadores, ele fala a Timóteo, sê pois modelo. É porque realmente, queridos, a gente precisa ser modelo de vida, a gente precisa viver uma vida imitando a Cristo, sim, imitando os servos do Senhor, servos que dão um bom testemunho. É muito bom, de repente, até mesmo você olhar para a vida de alguém e dizer, poxa, aquele realmente é um crente sincero, a gente vê, a gente sabe que é pecador, porque a Bíblia diz que ele é pecador, mas a gente não vê dolo, a gente não vê engano, a gente vê uma vida dedicada daquela pessoa, daquele servo do Senhor, não vive uma religiosidade opressora, mas vive a liberdade em Cristo, ensina os mandamentos do Senhor, vive aquilo que prega e prega aquilo que vive. Então isso que é importante, queridos. Então eu fico muito preocupado se alguém se desvia do Evangelho, ou alguém está blasfemando do Evangelho, se alguém está denegrindo o Evangelho por minha causa. Imaginem que peso isso vem sobre a minha vida, que situação difícil. A palavra de Deus ela declara que o escândalo é mister que ele venha, e ele vem mesmo, escândalo, mas diz, ai daquele por quem vierem os escândalos. E às vezes a gente causa escândalo sem se dar conta, com uma indiferença, com uma crítica sem sabedoria, com uma vida totalmente desregrada, uma vida fora, longe da presença do Senhor, e às vezes uma vida só de fachada, de rótulo. Como existem pessoas rotuladas, queridos? Pessoas que aparentam ser o que na realidade não são. Então, nós que recebemos o nome de cristãos, de crentes, de pequenos cristos, servos de Deus, a gente precisa fazer jus a isto. A gente precisa dar um testemunho que glorifique ao Senhor. E eu fico muito preocupado com isso, muito mesmo, porque eu tremo na base quando a palavra de Deus assim me traz a uma reflexão, a um entendimento, e eu fico muito receoso, com muito medo de que através de mim, por minha causa,
alguém esteja blasfemando do Evangelho. Vou ler o texto novamente, versículo 24, capítulo 2 de Romanos. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isto é seríssimo, seríssimo mesmo. E o apóstolo Paulo, ele muito fala sobre isto, sobre esta questão do exemplo, do testemunho, e ainda em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 34, ele diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo isto para vergonha vossa, para vergonha nossa, para vergonha daqueles que ainda nós precisamos nos envergonhar por aqueles que ainda não receberam o Evangelho. E tem pessoas que têm recebido até mesmo o Evangelho, mas não têm tido atrativo nenhum pelo Evangelho, porque ver vidas totalmente aparentes, totalmente descompromissadas com o Senhor. Aí você pode dizer, mas ninguém tem que olhar para os meus erros, tem que olhar para Jesus. Sim, mas eles têm esse entendimento de que eles têm que olhar para Jesus? Eles não têm esse entendimento. A gente sempre diz que, uma certa vez, uma mensagem do nosso saudoso pastor Nilson Fanini, quando ele diz que nós conhecemos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o mundo não conhece os evangelhos, não conhece a biografia, não conhece o ministério de Jesus. Mas nós somos o quinto evangelho. O mundo nos conhece, o mundo nos lê, o mundo nos vê. E se nós não tivermos uma boa leitura, se a nossa vida for rasurada, cheia de embaraços, a gente não vai esclarecer, não vai clarear a mente, a vida de ninguém. Muito pelo contrário. A gente vai fazer com que aquelas pessoas deixem, não vejam, não entendam a realidade de Deus. Por isso, eu quero nesta oportunidade falar ao seu coração em relação ao compromisso que nós assumimos com Cristo. Compromisso de fidelidade, de integridade. Então, tomemos cuidado para que eu e você não sejamos objetos de blasfêmia, não sejamos objetos ou exemplo de pessoas que estejam dando um péssimo testemunho e com isto tantas vidas não queiram nada com o Evangelho, porque eu estou dando um péssimo testemunho, eu não estou mostrando a graça de Deus às vidas que estão sem Cristo e sem salvação, muito pelo contrário, eu estou denegrindo a imagem do Evangelho. Aí às vezes a gente bota a culpa nas pessoas, não querem nada com Jesus, mas porque não estão vendo Cristo na nossa vida. Nós não temos sido empoderados pelo Espírito Santo para mostrar as verdades de Deus ao coração ou aos corações dos homens. Então reflitamos sobre isso. Que este texto fale alto ao seu coração. Você muitas das vezes diz, não faça isto, não erre, não peque, mas você mesmo, às escondidas, está fazendo tudo aquilo que você diz para o outro não fazer. Mas sempre vem à tona, sempre vem às claras aquilo que você faz e muitos acabam vendo. E ali, dava uma de santarrão, mas tem a vida totalmente irregular. E com isto, volto a dizer, as pessoas não têm atrativo nenhum. Ser crente, sou mais crente do que ele. Então reflita sobre isto, meu amado irmão, para que você possa então ter uma vida na presença do Senhor. Então, não blasfeme do nome do Senhor. Viva com integridade. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te rendemos graças pela tua bondade. Ó Deus, e pedimos-te misericórdia, misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, tantas vezes temos denegrido a imagem do Evangelho, ao ponto de tantos, ó Deus, não desejarem o Evangelho porque não veem em nós mudança
vida santa, vida santificada, vida sadia, como exemplo que devemos ser. Tenha misericórdia, perdoa, ó Deus, os nossos pecados, a nossa fragilidade, ó Deus, e dá-nos força, empodera-nos, dá-nos, ó Deus, intrepidez para pregar a Tua palavra e vidas serem alcançadas, vidas serem transformadas pelo Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida das nossas vidas, cuida da Tua igreja. Oramos-te, oramos agradecido, oramos, ó Deus, crendo no Teu amor grandioso. Em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Que Deus em Cristo o abençoe grandemente e que você possa estar no centro da vontade do Senhor. Que Deus o abençoe e até a próxima oportunidade. A minha querida Igreja Batista em Sacramento. Meu grande abraço, um grande beijo e que Deus a todos abençoe. Fiquem todos na paz, em nome de Cristo.